Boas-vindas, bem-vindos, são boas-vindas pra você. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos, são, venham outra vez. Bem-vindos a mais um Gisele Kids. Que alegria estar aqui com vocês. Eu estava com saudades. Eu gostaria de mandar um beijo para todas as crianças que estão assistindo Gisele Kids e que vão assistir essa lição. Beijo para vocês. Crianças, a gente está tratando esse ano de 2021 uma série devocional intitulada Qual a sua atitude? Ponto de interrogação no final. Qual a sua atitude? E nós aprendemos na lição passada qual a sua atitude? Ira ou autocontrole? Vimos que ira não necessariamente é pecado. Ira é uma emoção, é uma energia que Deus nos deu para resolver problemas, mas que muitas vezes nós usamos de maneira errada. Deus se ira e Deus não peca. Nós podemos nos irar e não pecar. Ir lá e resolver o problema de maneira que agrade a Deus. Mas eu falei de sabedoria e várias coisas que eu espero que, se você não relembra, vai lá, escuta novamente a lição para aprender, tá bom? E muitas vezes é melhor escolher autocontrole. Na verdade, a maioria das vezes. Então, crianças, qual será a atitude que a gente vai aprender hoje? Vamos já saber. Eu gostaria de perguntar a vocês se vocês já sentiram medo. Medo é uma emoção real e necessária a esse mundo que nós vivemos. Por quê? O perigo está por todo lado. O medo é em si pecado? É uma boa pergunta a se fazer, não é? Não, o medo em si não é pecado. O medo faz parte de viver desse lado do sol. Como assim, tia, desse lado do sol? Aqui não é o céu é lá. Lá não tem perigo, aqui tem perigos. Onde nós moramos, onde nós vivemos com pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, existe perigo por toda parte. Então, o que é o medo? O medo é a consciência de que o perigo está ao nosso redor. Eu estou sabendo que o perigo está perto de mim. Então, o medo é necessário nesse mundo caído porque o perigo está por toda parte. E muitas vezes nós não estamos apercebidos do perigo que está à nossa volta. Então, graças a Deus pela emoção medo. A emoção medo é necessária porque nós vivemos num mundo pecaminoso. E muitas vezes, por não estarmos apercebidos do perigo, a gente vai lá e sofre a pena. Ou seja, por falta de sabedoria, a gente sofre mais do que deveria. Em Provérbios, a palavra de Deus, lembre que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não tem mentira. Tudo que está nela é o quê? Verdade. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, ela não tem mentira. Tudo que tem nela é verdade. Então, na palavra de Deus na Bíblia, que eu tenho ensinado às minhas crianças cada semana, que a Bíblia ela tem duas partes. Vamos aprender comigo também? A Bíblia ela tem duas partes. Quais são, crianças, as duas partes? Antigo e Novo Testamento. Então, Antigo é essa primeira parte aqui e Novo é essa segunda. O Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento tem 27. 39 com 27 dá 66. Então, a Bíblia total tem 66 livros. Tia, o nosso versículo está onde? Está no Antigo ou está no Novo Testamento? Está no Antigo Testamento. E qual é o livro, tia? É Provérbios. Então, tem várias seções, o Antigo Testamento é dividido em várias seções, Pentateuco, a tia vai falar sobre isso hoje, mas o nosso livro ele está aqui em Provérbios, ó, é esse livrinho aqui, Provérbios. Então, a tia vai abrir agora esse livro aqui, na Palavra de Deus, para a gente ler o nosso versículo, tá bom? Então, Provérbios 27, 12 diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, desvia pela esquerda. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Que diferença, né, tia? Vamos repetir, ó. Provérbios 27, 12. Diga comigo. Provérbios 27, 12. Diz o quê? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente passa adiante e sofre as consequências. Então, há uma diferença muito grande no medo, crianças. Então, o medo em si não é pecado. Mas qual seria o medo pecaminoso? É aquele medo que paralisa você, que você não faz mais nada, trava. Sabe aquele medo que você fica acuado no canto, que nem um cachorrinho quando está com medo e não faz mais nada?
esse medo é pecaminoso. O medo não deve nos impedir de fazer algo. O medo deve nos fazer pare, reflita qual o perigo que está à sua volta e tome uma atitude. Então, eu quero contar um exemplo para vocês. Recentemente eu fui visitar uns irmãos, onde eles têm uns cavalos lá, onde eles moram. E eu estava tirando foto das pessoas que estavam subindo no cavalo. A maioria eram crianças que estavam subindo nos cavalos. Então, tinham 2 cavalos. A menina já sabia guiar o cavalo. A outra pessoa ou outra criança subia no outro cavalo, que era uma égua que estava gestante, aparentemente bem mansinha. Então, essa outra menina ia guiando o cavalo devagarzinho e essa outra criança ou uma outra pessoa ia nesse outro cavalo. Então, os cavalos estavam andando bem normalmente, eu observei um bom tempo. E eu pensei, bom, eu não tenho experiência de andar de cavalo, mas esse cavalo parece mansinho. Eu acho que eu consigo subir. Eu já subi no cavalo uma vez. Eu já cavalguei há uns 2 anos atrás. Um homem ensinando. Eu não tenho experiência de montar cavalo, mas esse cavalo não parece muito bravo. Eu acho que eu vou subir nele. Tem crianças subindo e tudo. Então eu pensei, vou me preparar e vou subir no cavalo. Subi na égua, como eu falei para vocês, que estava gestante, aparentemente era bem calminha. E nós começamos a caminhar, cavalgar. Devagarinho, depois eu dei uma inclinada nela para a gente retornar ao ponto que iniciamos. E o cavalo, a égua, começou a trotar. Trotou. E foi tão rápido, crianças, tão rápido. Pelo menos para mim, a impressão que eu tinha é que ela ia me derrubar. A égua me pegou de surpresa. Eu estava sem conseguir dominar o meu corpo em cima da égua. E eu pensei em várias coisas, como é que eu poderia me livrar. Então o medo começou a tomar conta de mim. Esse medo era um medo real ou imaginário? Como assim, tia? Qual é a diferença entre real e imaginário? Imaginário é você assistir um desenho e acha que tem um monstro lá fora. Não tem monstro nenhum lá fora. Tá tudo escuro, você acha que tem um monstro aqui dentro. Não tem monstro nenhum. Mas eu estava em cima de um cavalo e uma queda de um cavalo pode quebrar um braço, pode quebrar uma perna, pode quebrar minha coluna, eu posso bater a cabeça e entrar em coma. Então muitas coisas poderiam acontecer. O perigo ali era real. Se eu caísse do cavalo, eu me machucaria bastante. Então eu comecei a pensar em coisas, em formas que eu poderia me livrar desse perigo. Eu pensei, talvez eu possa pular do cavalo, é melhor pular dele do que cair dele. Foi uma coisa que passou na minha cabeça. Mas mal deu tempo eu pensar e o cavalo foi parando. Crianças, quando eu desci desse cavalo, as minhas pernas estavam assim, bem molinhas. Porque todo o meu corpo respondeu àquele estímulo medo. Então o medo eu estou sentindo que o perigo está próximo de mim. Esse perigo era real para mim? Era. Eu estava em cima de um cavalo, o cavalo trotando, ele poderia me derrubar. Se eu caísse do cavalo despreparado, eu poderia quebrar alguma parte do meu corpo e eu iria sofrer bastante. Então isso era um perigo real, mas eu precisava de tomar uma decisão. Eu precisava avaliar a situação e fazer uma decisão. É o que esse versículo está dizendo. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Eu precisava tomar uma decisão, eu tinha que pensar em que forma eu poderia sair dessa circunstância, desse perigo. Então eu pensei que eu poderia pular do cavalo, mas mal deu tempo isso e o cavalo já foi parando. Eu não consegui raciocinar mais nada, né? Até porque o cavalo foi parando. Então, o que é o perigo? O que é o medo? O medo eu estou consciente de que o perigo está próximo de mim. Então, quando o perigo aparecer, crianças, eu preciso de raciocinar. Eu preciso de pensar. Deus me deu sabedoria e inteligência para conseguir raciocinar. E é justamente isso, o prudente. E o que é o prudente? No livro de Provérbios, o prudente é aquela pessoa que é sábia, é aquela pessoa que conhece a Deus e é aquela pessoa que pensa de modo sábio e inteligente que agrade a Deus. Mas já o insensato, o inexperiente, aquele que não conhece a Deus, ele passa adiante e sofre a pena. Então, quando o perigo vier, eu preciso de ter sabedoria para avaliar a situação e tomar uma decisão. Isso também faz parte do que é fé, crianças, porque muitas pessoas, muitos pastores, muitas professoras estão ensinando que fé
É você ver o perigo e você enfrentar o perigo de cara. Muitas vezes não é sábio enfrentar o perigo de cara. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, nessa questão dos cavalos, eu avaliei que o cavalo não era bravo pelos minutos que eu estava lá. Eu perguntei, o cavalo é bravo? Não, ele é manso, é uma égua, é manso. E eu pensei, isso não vai acontecer. Então eu fui prudente, fiz uma escolha sábia. Eu pensei, se fosse um cavalo bravo e eu quisesse montar, eu estaria sendo sábia? Não, porque eu não tenho experiência de montar cavalo. Então, por que é que eu iria montar um cavalo bravo, quase indomável, se eu não sei montar cavalo? Eu estaria escolhendo uma atitude insensata e iria sofrer as consequências. Então, depois disso, eu iria colher as consequências. Mas deixa eu me dar um exemplo. Você vai entrar no supermercado e você vê de longe que já tem um assalto ali. Tem um homem com a arma na mão, assaltando. E você diz, não, eu não tenho medo, eu confio no Senhor, eu vou entrar nesse supermercado. Isso é sabedoria? Não. Então, muitas vezes, quando a gente vê o medo, quando a gente vê o perigo, a gente desvia pela esquerda, é o que esse versículo está dizendo. O prudente vê o perigo e busca refúgio, ele desvia pela esquerda, ele sai pela lateral, porque essa foi a atitude mais sábia. Mas tem muitas vezes, crianças, que eu e você não conseguimos sair da circunstância difícil. Aí é a hora de você entregar completamente a Deus em fé. Por quê? Você, quando as coisas saírem do seu controle, elas não saíram do controle de Deus. E você pode confiar e descansar plenamente nele. Mas tem circunstâncias que eu e você precisamos tomar uma atitude sábia. Então tem muita gente chamando fé de imprudência. E fé não tem nada a ver com imprudência. Se você faz alguma coisa imprudente, tia, o que é uma coisa imprudente, tia? Esse exemplo do supermercado, você vai até o supermercado, você vê que tem um ladrão e você consegue paralisar e voltar, dar meia volta, mas você não faz isso, você entra no supermercado. E talvez o ladrão, assim que vê você, se assuste, alguma coisa assim, pode atirar. Então você não foi sábio, você viu o perigo e você foi de encontro a ele porque você não teve sabedoria. E você pode chamar isso de fé. Ah, eu fui corajoso, tia, eu fui pra cima do ladrão. Isso é sabedoria? Não, não é sabedoria. Então, é necessário que você aprenda a diferença entre medo e fé, e a sabedoria vai guiar você nisso. A tia também falou de sabedoria na lição passada. É necessário ter discernimento. Tia, a senhora está falando muitas palavras difíceis hoje. Não tem problema para você aprender. O que é discernimento, tia? Discernimento é você avaliar as circunstâncias, ver os problemas e tomar uma decisão sábia. Nessa questão de medo, o medo em si não é pecado. O que é o medo? O medo é, tia, eu percebi que tem um perigo. Tem um ladrão aqui dentro de casa, tia, o que eu vou fazer? A primeira coisa que você deve fazer é se proteger. Talvez se estiver no quarto e perceber que o ladrão está na outra sala, você já vai e fecha a porta do seu quarto bem rápido. Se estiver sozinho com o celular perto, liga para a mamãe. Se tiver uma janela perto, você pode gritar, alguém pode me ajudar? Isso é atitude sábia. Então, eu não estou confiando não, tia, eu vou só orar. Você pode orar e deve orar nesse momento, mas também deve buscar ajuda. A oração e a fé não impedem você de buscar ajuda. Então, tem muita gente chamando fé de imprudência. Vou dar outro exemplo. Você está no supermercado ainda e o ladrão está lá dentro. Outro exemplo, você não viu o ladrão, mas estando lá dentro, o ladrão apareceu. O que é que você tem que fazer? Ir para cima do ladrão? Não. Se abaixa no chão, fica totalmente deitado. Se tiver algum lugar onde você pode se esconder, por ser criança é mais fácil, se esconde. Fica lá protegido, mas se o ladrão vier até você e apontar a arma, aí é hora de você confiar plenamente no Senhor. Senhor, eu não tenho controle dessa situação, o Senhor tem o controle, eu entrego a Ti, eu confio em Ti. E você baixa a sua cabecinha e começa a orar. Entendeu? A diferença entre medo, sabedoria e fé, fé não é imprudência. O medo em si não é pecado. Mas aquele medo que paralisa você não faz mais nada, não consegue nem raciocinar, esse medo é pecado. Esse medo paralisou você, acuou você no canto e você não consegue mais fazer nada. Outra coisa que é pecado em relação ao medo, eu começar a imaginar coisas que não existem. Crianças que assistem muito desenho podem achar que tem monstro em tudo que é lugar.
Ai, tia, eu não vou ali não, porque ali tem um monstro. Ai, tia, eu não posso ir ali não, porque tem um monstro ali. Não tem monstro nenhum, pode ter um homem mau. Se você vê um homem mau, você desvia pela esquerda. Isso é o que o versículo está ensinando. O prudente vê o perigo e busca refúgio. Ele vai pela direita, vai pela esquerda, mas ele desvia do perigo. Já quem é insensato, tio, que é uma pessoa insensata? É alguém que não tem sabedoria, alguém que não conhece a Deus e não consegue raciocinar. Ele não tem sabedoria. Mas não é só um raciocínio por raciocinar. É porque você conhece a Deus, Ele dá a você sabedoria. A sabedoria vem do Senhor. Mas, crianças, o pecado faz isso conosco mesmo. Quando o medo paralisa você, você já sabe que é o pecado. Deus não quer que o medo paralise você. A Amy sabe disso, que o Deus é eterno, Ele nos ama tanto, que Ele não quer deixar que o pecado nos domine. Já o Adam, ele sabe. O Adam sabe por experiência que o pecado é terrível e ele paralisa as pessoas. Ele faz com que o medo paralise você e você não consiga mais pensar em mais nada. A Bíblia diz que todos pecaram e necessitam do Senhor. Então, por nós sermos pecadores, é muito fácil o medo nos paralisar. Mas Deus não quer que o medo nos paralise. Ele quer que a gente entenda que o pecado nos afasta dele e Ele quer que a gente busque ajuda. E qual ajuda seria essa? A primeira ajuda é pedindo ao Senhor Jesus para perdoar os seus pecados e limpar você do seu coração sujo. Jesus pode fazer isso. Jesus pode transformar a sua vida. Porque aquele que já tem Jesus Cristo como Salvador tem sabedoria, tem discernimento. Não deixa que o medo paralise e nem tampouco tem uma fé imprudente. Ele confia em Jesus, mas ele não age com imprudência. Então Jesus é que pode transformar a nossa vida a esse ponto. Porque quem já creu em Cristo tem a sua vida mudada. Ó. A música que diz: quando eu criei em Cristo, Deus mudou a minha vida, perdoou-me tudo e me fez de novo. Cristo em mim habita, sou agora filho de Deus. Tenho vida eterna, sigo para os céus. Deus me fez de novo, pois o Espírito de graça batizou-me em Cristo, fui unido a Ele. Eu morri com Cristo e com Ele ressuscitei. Minha vida é Cristo vivo em seu poder. Então, quem já creu em Cristo tem uma mudança de vida e consegue raciocinar. Não deixa que o medo paralise, porque somente Jesus pode nos ajudar nisso. Quando o medo vem e paralisa você, você já sabe que é o pecado que está dominando você. E você pode pedir a ajuda de Jesus, tanto para perdoar o seu pecado de falta de fé, como também para ajudar você a sair dessa circunstância. E Jesus é o único que pode transformar o nosso coração, assim, como o Salvinho, que já tem Cristo como Salvador. O Salvinho já tem vida eterna, ele já tem o perdão dos seus pecados, ele já tem uma nova vida em Cristo e ele consegue ter sabedoria nas circunstâncias, porque ele já está crescendo no conhecimento do Senhor, como a Vivi, que está crescendo cada dia mais, e ela consegue ver o medo, não deixar que o medo paralise e agradecer pelo medo, porque o medo muitas vezes ele mostra o perigo. Que bom que a gente tem essa emoção chamada medo, porque sabe por quê, crianças? Porque se eu não tivesse medo, o fogo tá ali, eu vou e coloco a minha mão no fogo. Tem crianças que não têm a sensação de doer, então ele pode colocar a mão lá dentro do fogo sem medo nenhum, e esse medo não é bom. Então o medo pode nos ajudar muitas vezes a livrar a gente do perigo, é importante sentir esse medo. Esse medo não deve nos controlar, mas esse medo deve nos fazer parar e pensar. Por exemplo, eu sei que se eu for fazer aquilo ali, meu pai vai bater em mim. Então esse medo é um medo bom para mim, me protege. Eu não vou fazer aquilo porque meu pai vai me bater. Melhor ainda é eu temer ao Senhor, é eu ter medo do castigo dele, porque o Senhor pode pesar a mão sobre mim, então eu não vou desobedecer a ele. Eu sei que o pecado gera castigo, então o meu medo é, eu não vou pecar contra o Senhor. Então parte do medo é boa. Então quando você perceber que o perigo está à sua volta, você para, reflete e age. Não deixa que o medo acue você, fique você
se tremendo de medo, com muito medo, não faça mais nada, não consiga nem pensar. Esse medo aí é pecaminoso. Mas existe um medo que é correto. Então o medo é uma emoção boa da gente perceber o perigo à nossa volta. É importante perceber o perigo à nossa volta. E o que a palavra de Deus nos ensina? Que o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Ele vai buscar ajuda. Melhor ainda é buscar a ajuda do Senhor. Mas o Senhor pode conceder pessoas à nossa volta. Se você está em perigo de alguém tocar nas suas partes íntimas, alguém quer mexer com você, procure ajuda. Esse medo é um medo real. Talvez algum adulto quer fazer algum mal para você. Então busque ajuda de outros adultos de fora. Você pode talvez buscar ajuda do pastor da igreja, alguém que realmente possa lhe ajudar. E Deus pode usar essa pessoa. Então o medo não é para paralisar, mas é para você parar e pensar, raciocinar o que eu posso fazer. Então você ora ali mesmo, baixinho na oração, Senhor, me ajuda a saber o que fazer. E já vai agindo. Não deixa que você fique paralisado. O Senhor vai ajudando você a pensar no que fazer para poder sair dessa situação de perigo. Mas se acontecer, tia, de que eu fiz de tudo e eu não consigo sair dessa situação, aí é hora de confiar plenamente no Senhor. É isso que significa fé. O que é fé? As coisas saíram totalmente do meu controle, mas eu creio que não saiu do controle de Deus. Eu confio tudo a Ele. Senhor, não tem mais nada que eu possa fazer. Eu entrego a Ti. Faz o que Tu queres. Eu entendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu confio que o Senhor não saiu do controle dessa situação. Então, não sei se vocês lembram. Então, o medo é uma emoção boa, mas que muitas vezes pode se tornar pecaminosa. Então, vamos agradecer a Deus pelo medo, essa sensação de que o perigo está perto. Eu vou avaliar se o perigo é real ou imaginário. Eu estou assistindo muito desenho e eu quero ser o Homem-Aranha. Aí eu vou subir nas paredes sem experiência nenhuma, eu vou e caio. Isso foi imprudência. Você não é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha está só no desenho. Você é uma criança que está aprendendo a andar. Talvez subir paredes não vai ser algo muito bom para você. Você pode cair. Então, o medo é bom nesse sentido. Tia, não vou subir não porque eu posso cair lá de cima, né, tia? Tá vendo como o medo ajuda você a perceber o perigo? Tem crianças que não têm discernimento. Elas agem por impulso. Ai, tia, eu quero correr até chegar do outro lado, mas eu não pensei que tem um carro vindo. Aí o carro vai e me pega. Tá vendo como é importante ter discernimento? Tem crianças que são imprudentes, são insensatas, elas não raciocinam porque elas não têm o temor do Senhor habitando dentro delas ou elas não cresceram muito no conhecimento de Deus. Elas agem por impulso. Deu vontade de fazer isso, eu vou e faço. Eu não estou nem preocupada com as consequências. Então, é importante ser prudente. Eu estou aqui com a mamãe, pegada na mão dela, e eu sei que se eu atravessar a rua correndo, eu não vou só apanhar dela, mas um carro pode me pegar. Tá vendo como esse medo é bom? Eu sei que um carro pode me pegar. E uma vez que o carro me pega, eu acho que ele não vai me deixar sem ossos quebrados, não. Eu vou me machucar muito. Tá vendo como o medo é bom nesse sentido? Então, o medo só não pode paralisar, mas o medo deve nos fazer raciocinar. Então, crianças, existiu uma situação na vida dos discípulos que trouxe medo para eles. Quando foi? Foi quando eles estavam no barco e as tempestades vinham e eles estavam com muito medo do barco ir a pique. Será que seria verdade? Será que o barco poderia naufragar? Poderia. Muitas embarcações naufragaram. Então o medo deles foi real. Eles realmente poderiam afundar. Mas eles esqueceram que nessas circunstâncias eles não tinham muito o que fazer. Porque quem é que tem controle do mar? Você tem controle do mar? Você pode assim, acalma-te, mar, e o mar vai parar? Olha o dedinho. Poder assim só nos desenhos. Mas eu não tenho poder, mas Deus tem. E eles estavam no barco com o Senhor Jesus Cristo. Então, nessa circunstância que eles não tinham domínio da situação, alguém tinha. E essa pessoa estava dormindo tranquilo. Então, nessa circunstância que os discípulos estavam, eles poderiam perceber o medo. O mar está revolto, o mar está com muita ira, o mar está agitado, mas vamos pedir a ajuda de Jesus. Em vez de chegar para ele desesperado, pode chegar para ele e dizer assim, Senhor Jesus, o perigo é real. Pode acontecer que o barco pode ir a pique, o Senhor pode nos ajudar?
E nesse momento o Senhor ajudaria. Mas eles vieram desesperados, ou seja, o medo controlou eles, dominou eles. Aí estavam pecando, porque eles não deveriam deixar que o medo dominasse. Mas eles deveriam confiar que Jesus estava com eles. E Jesus tem poder sobre tudo. Jesus é o superpoderoso, eu e você não somos. Por isso que nós sentimos medo. Então, medo é real. Não é pecado sentir medo, porque eu e você somos limitados, somos criaturas e Deus é o Criador. É Ele que tem todo o poder. É Ele que pode dizer, montanha, sai daqui e vá para outro lugar. Água, se apague, fogo, apareça. Ele tem esse poder, eu e você não temos. A gente não pode dizer assim, para carro, e ele para na mesma hora. Pode ser que o freio não dê tempo. Então a gente não tem o poder sobre todas as circunstâncias. Mas o que tiver ao nosso alcance a gente faz. E o que a gente não pode fazer, aí é hora de confiar plenamente no Senhor. Então essa circunstância saiu do controle dos discípulos. Aí era hora de confiar o controle de Jesus Cristo. Então isso é que é fé. Então, crianças, eu espero que vocês tenham aprendido que no medo, você não deve deixar que o medo paralise você. Mas o medo pode ajudar você a refletir o que é que realmente está em perigo, o que você pode fazer para sair desse perigo, o que você não pode fazer, você confia plenamente no Senhor. Isso é fé. Então não ache que fé é imprudência, viu? Eu aprendi que eu sou igual ao Homem-Aranha, vou subir agora, escalar as paredes. Olha o dedinho, você vai cair. E cair vai se machucar. Mas eu fui corajoso, eu tive fé que eu conseguiria subir no muro. Isso não é fé não, isso é imprudência. Isso é não usar a inteligência. Você, por acaso, tem superpoderes? Não tem. Você é uma criança normal. Então tem que ter sabedoria para poder entender se esse medo está sendo um medo bom que está me ajudando a fugir ou desviar do perigo, ou é um medo que está me controlando pecaminosamente, ou eu estou do outro lado agindo por imprudência, dizendo que é fé, mas não é fé. Fé, crianças, é as coisas saíram do meu controle, eu posso confiar que Deus está no controle. Mas fé não me impede de usar a cabecinha para pensar, raciocinar e tomar uma decisão sábia. Sabedoria tem tudo a ver com uma pessoa de fé, com uma pessoa que está em comunhão com Deus. Tem muita gente ensinando fé aí de forma errada, viu? Dizendo assim, que você pode fazer o que quiser, não ter medo de nada, porque isso é que é fé. Vai em frente o ladrão, porque isso é fé. Muitas vezes não, é falta de sabedoria. Tem circunstâncias e circunstâncias. Se o ladrão vier até sua casa e seu pai, ele é o protetor da sua casa, ele é o que protege a mamãe, é o que protege você. No final das contas, quem protege todos é Deus, mas humanamente falando, ele é o protetor da casa. Deus deu a ele essa tarefa. E ele está vendo que o ladrão vai matar todos. Nesse sentido, ele tem o direito de proteger a família dele. Então ele vai para cima do ladrão para tentar salvar a vida dos seus. Ele talvez não foi imprudente nessa hora. Ele tentou salvar a sua família. Foi um ato de coragem e também de fé, confiando que Deus poderia ajudá-lo. Mas a gente tem que pensar, tem que raciocinar, saber se é uma atitude sábia fazer isso ou não. Tá entendendo? É muito importante sabedoria. Na hora da gente tomar uma atitude, é necessário discernimento. O que é discernimento, tia? Eu avaliar as circunstâncias e tomar uma decisão sábia. Isso é discernimento. Eu enxergo mais longe. Já o insensato, que não tem sabedoria, não enxerga nada. Ele passa adiante e sofre as consequências porque não tem sabedoria. Uma criança que vai escalar um muro sem ter experiência nenhuma, ninguém ensinou ela a fazer isso, ela vai fazer isso sozinha. Chega lá em cima, cai. Aí ela foi o quê? Ela foi ousada, corajosa, teve fé? Não, ela foi imprudência. Ela não foi sábia. Então, o nosso versículo diz o quê? Provérbios 27:12 diz o quê? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Mas o inexperiente, o insensato, que não tem sabedoria, vai adiante e sofre as consequências. Então, dê graças a Deus pelo medo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu a emoção medo, porque eu posso perceber o perigo. Tem crianças que nem percebem o perigo porque não tem discernimento. Então, quando você perceber o perigo, você vê formas de fugir, de sair dele. Mas quando não tiver de forma nenhuma como sair, é hora de confiar plenamente no Senhor. Tem situações que a gente não consegue sair do perigo. Tá no supermercado e o ladrão tá lá dentro. Não tem o que fazer.
Mas você pode se abaixar, talvez se esconder em algum lugar que ele não consiga perceber você, até que ele saia do supermercado. Mas se ele vier até você apontar uma arma, está na hora de confiar plenamente no Senhor, porque você não tem controle dessa situação. Quem tem é o Senhor. E Ele permitiu isso. Então, é necessário confiarmos plenamente no Senhor. Como, por exemplo, Daniel. Daniel tinha controle de não ir para a cova dos leões? Não. Uma vez que foi ordem do rei, ele tinha que ir. Então, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele confiava que Deus estava no controle. Se os leões iam comer ou não comer ele, ele agora se entregava plenamente no Senhor. Porque ele confiou, o Senhor fechou a boca dos leões. Mas muitas vezes os servos do Senhor também foram comidos por leões. E não é porque faltou fé, é porque era a vontade de Deus que isso acontecesse. Tá vendo a diferença, crianças? Tem que, olha, raciocinar. Tem muita gente chamando de fé o que a gente chama de imprudência e falta de sabedoria. Então, o medo é uma emoção boa que Deus nos deu para a gente avaliar o problema. Mas se o medo me paralisa, eu não saio de casa, fico acuado no canto, assim, me tremendo, sem conseguir sair, o medo já dominou e aí eu estou pecando contra Deus, porque eu esqueci que Deus está no controle. Eu esqueci de usar a sabedoria que Deus me deu para raciocinar e ver como eu posso sair desse problema. O medo me dominou. Tá entendendo? Mas quando as circunstâncias saírem totalmente do meu controle, aí é hora de confiar plenamente no Senhor, porque nada sai do controle do Senhor. Então é só orar e confiar, porque você não tem mais nada o que fazer. Entendeu? Então, tem uma música muito linda que eu gosto tanto dela, que diz assim, ó. Nesses momentos que você não sabe mais o que fazer, não tem nem o que fazer. É hora de confiar plenamente no Senhor. E você ora assim, ó. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Então, em situações que você não tem mais o que fazer, Deus sabe o que fazer, porque nada foge do controle dele. Isso é fé. Que bonito, não é? Tem muita gente ensinando o errado aí sobre o que é fé. E é minha obrigação como professora de vocês ensinar o que é certo. O que é o medo certo, o que é pecado no medo e o que é certo na fé e o que é pecado nessa fé, que você muitas vezes chama de fé, mas é imprudência. E o medo não é em si pecaminoso. O medo é uma emoção boa que Deus nos deu. Então a Doralice sabe disso. Então a Doralice quer aprender cada vez mais e assim ela quer também orar. Então ore você, onde você estiver, feche seus olhos como a Doralice. Eu vou já chamar também o Samuca ali. Diga assim: Senhor Deus, eu entendi que o medo em si não é pecado, mas quando o medo me paralisa, eu estou pecando contra ti. Eu não quero que o medo mal me domine. Eu quero, meu Deus, ter o medo certo. Quero perceber o perigo, quero pensar de maneira que agrade ao Senhor e poder sair do perigo se eu estiver em condições de maneira que agrade ao Senhor também. Mas quando um dia, Senhor, acontecer que o medo, o perigo vier sobre mim e eu não tiver o que fazer, que eu confie plenamente no Senhor, pois o que saiu do meu controle não saiu do controle do Senhor. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Então, criança que já é salva, você pode confiar no Senhor totalmente quando o medo vier, mas você deve pensar e raciocinar. Então, o Samuca também vai orar com os meninos aí. Repita comigo essas palavras. Diga assim: Senhor Deus, eu entendi que o medo em si não é pecado, mas quando o medo me domina, eu estou pecando contra ti. Não me deixa, Senhor, ser um menino imprudente, fazer coisas erradas e chamar isso de fé. Não, Senhor, me ajuda a ser sábio,
Me ajuda a não ser imprudente, me ajuda a não agir por impulso, que eu saiba reconhecer o perigo e fugir dele. Mas quando eu não conseguir sair do perigo, que eu confie plenamente no Senhor. Em nome de Cristo, amém. Então, os meninos que são muito aventureiros aí, gostam de subir em árvores, é bom ser corajoso, é bom, mas tenha discernimento. Se você não tem a habilidade de subir em árvore e vai lá para cima, se você cair de lá de cima, você pode morrer. Então, é importante ter esse medo, esse discernimento de que se eu cair, eu posso não sobreviver. Preste atenção, tenha sabedoria, porque o prudente, Provérbios 27, 12 diz o que? O prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então, preste atenção, tome uma atitude e saiba qual vai ser a sua atitude. O medo errado ou o medo que agrada ao Senhor? Eu percebo o perigo e raciocino de maneira que agrade ao Senhor. A sua atitude vai ser a fé imprudente ou a fé real? O que é a fé real? A fé real é que Deus está no controle de todas as coisas e Ele prometeu estar comigo. Não é que sempre Ele me livra do perigo. Às vezes acontece de alguém fazer o mal contra mim, mas ainda assim Deus está no controle e Ele vai usar esse mal que fizeram contra mim para me transformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ele vai me fazer mais parecido com Ele, mesmo eu passando por esse sofrimento. Então, Deus não saiu do controle quando as coisas saíram do nosso controle. Então, pense bem, qual a sua atitude? Eu espero que você escolha o medo que agrada ao Senhor, aquele medo de realmente avaliar o perigo e pegar pela direita ou pegar pela esquerda. Mas se não puder sair desse perigo, descanse e confie em Deus. Peça a Deus sabedoria sempre. Sempre que a gente for tomar uma atitude, é importante ser sábio, tá bom? E não tenha fé imprudente. Tenha fé real e verdadeira. Se você não pode fazer nada, confie que Deus está no controle. E nada foge do seu controle. Nenhuma folha se move sem a sua permissão. O Senhor está no controle de todas as coisas. Então, um beijo. Pense bem. Não seja uma criança medrosa, mas também não haja por imprudência. Um beijo. Tchau, tchau.